Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós ainda não nos encontramos nas nossas aulas. Hoje é o nosso primeiro dia. Meu nome é Mariana Rosa, eu sou professora de Sociologia e estaremos juntos hoje na nossa aula para fazermos comentários do conteúdo e da atividade. Vamos lá? A relação entre indivíduo e sociedade. Então, na relação entre o indivíduo e a sociedade, é necessário focar um pouquinho na história do indivíduo. A história do indivíduo, ela está ligada diretamente com a questão do renascimento. Então, quando o homem passa a ser o centro das atenções da filosofia, das artes, da literatura, enfim, de toda a sociedade, ele passa a se observar de maneira diferente. Então, o indivíduo como um conceito, ele só foi possível ser desenvolvido quando as pessoas começaram a ter um pouco mais de liberdade em relação às instituições a qual eles pertenciam no mundo feudal. Nós temos que entender que a família e a religião eram instituições sociais muito dominadoras. Então, a importância do indivíduo, ela estava apenas dentro dessas instituições. Era quase que impossível se pensar no indivíduo fora delas. Por isso que a história do indivíduo, ela é uma história que vem quase que de encontro com o desenvolvimento da sociedade moderna. Porque esse indivíduo, ele surge de algumas transformações na questão religiosa e também na questão filosófica. Vamos pensar lá na Reforma Protestante e no empoderamento individual. Por quê? Porque na Reforma Protestante houve a tradução da Bíblia. E a tradução da Bíblia, ela trouxe uma nova perspectiva para a pessoa, para o indivíduo. Uma vez que a palavra de Deus era algo quase que impossível de se ter acesso por uma pessoa comum. Apenas indo à igreja, tendo aquela relação comunitária com a instituição religiosa, é que a pessoa tinha acesso à palavra de Deus, né? Portanto, não era em qualquer momento, era apenas quando a instituição fornecia. E quando houve a tradução da Bíblia, as pessoas puderam então ter a palavra de Deus em casa. E isso lhes trouxe um empoderamento individual. Isso lhes trouxe também uma nova perspectiva de liberdade. E assim por diante, né? A gente foi pouco a pouco as instituições sociais se abrindo para que os indivíduos pudessem se desenvolver mais livremente. E aí o conceito de indivíduo acaba se tornando forte. Nós percebemos hoje que a individualidade e a competição oriunda dessa individualidade, ela está em toda a nossa sociedade, em toda a estrutura social. O homem é um ser social. Quem já afirmava isso era o Aristóteles. Então, a gente pode ter a noção de que o homem é praticamente inconcebível pensar ele fora do grupo social. O homem, ele é um ser que necessita dessa relação entre os outros. A gente só se desenvolveu como espécie por causa das relações que a gente vai estabelecer no grupo social. Então, tudo aquilo que a gente produz a partir das relações sociais vai ser importante para o nosso desenvolvimento de sociedade, de indivíduo e assim por diante. Por isso que a gente pode perceber aqui que há uma relação bem interessante entre indivíduo e sociedade. Por mais que possa parecer difícil a gente pensar nas características individuais, desejos individuais, né, e no bem comum, é possível sim, é possível a gente pensar em indivíduo e sociedade como elementos de uma mesma engrenagem. Quem afirma isso para nós é o Norbert Elias, sociólogo alemão, onde ele escreve o livro chamado A Sociedade dos Indivíduos. Para o Norbert Elias, nós chegamos na modernidade a um desenvolvimento muito grande das individualidades e do indivíduo, ao ponto de nós termos uma sociedade dos indivíduos. Então, cada indivíduo vai ter a sua formação da experiência própria e, a partir daí, vai desenvolver suas características. Mas como conciliar isso como um bem comum? Pois muitas das vontades individuais não são aquelas que o bem comum estabelece. Ou seja, aquilo que a sociedade determina como melhor, nem sempre é aquilo que o indivíduo acha o melhor. Esse conflito, segundo Norbert Elias, é o que deixa o indivíduo e a sociedade complementares um ao outro.
é o que ele vai tentar desenvolver a ideia da configuração social. Então, nessa configuração social, indivíduo e sociedade fazem parte da mesma trama. Então é isso, meus queridos. Nossa aula de hoje, nós temos esse conteúdo e fiquem com Deus e até a próxima aula.